Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 12, 13 e 14, Jesus diz: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Jesus está fazendo uma espécie de resumo das coisas que disse, e então nós nos acostumamos a ver no capítulo de número 6, onde ele começou a desenvolver o sermão da montanha, o sermão do Monte das Bem-aventuranças, e Jesus nos dizendo que devemos amar aqueles que nos perseguem, que devemos orar por eles, que devemos dar a outra face, que devemos andar a segunda milha, que não devemos adulterar, que não devemos mentir, que não devemos jurar. E Jesus vem reinterpretando todos os mandamentos da lei de Moisés, nos ensinando a viver de uma nova maneira, numa nova perspectiva, dessa vez não observando a lei do lado de fora, mas observando a lei do lado de dentro. E ele mais ou menos sumariza isso tudo, dizendo que nós devemos fazer aos homens aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Esse é o resumo da lei. Olhar para os outros da mesma maneira ou com os mesmos olhos que nós gostaríamos que Deus olhasse para nós, com a mesma misericórdia, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, com o mesmo serviço. Essa é a razão porque a vida cristã se resume a amar a Deus e, por amar a Deus, servir a todos aqueles que estão próximos de nós, especialmente aqueles que não merecem, especialmente aqueles que não podem nos devolver na mesma medida. Por isso, os mandamentos estão tão voltados a amar o próximo, a servir ao próximo, a não esperar nada em troca, a dar sempre o primeiro passo na direção da ajuda, a esperar sempre que outra pessoa não tenha condições de lhe devolver as boas ações no mesmo nível. E Jesus diz: vocês devem fazer aos homens aquilo que vocês gostariam que fosse feito a vocês, e ele resume dizendo: esta é a lei e os profetas. Tudo que no Antigo Testamento está descrito dessa forma. Foi observado sob o aspecto de mandamentos, porque era a linguagem que o povo estava habituado a ter. Mas o espírito da lei, o espírito dos mandamentos e o espírito dos profetas estava centrado no amor. Então, quando o Antigo Testamento dizia não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, no fundo o que ele estava querendo transmitir era: você deve amar tanto o seu próximo que você jamais terá coragem de roubar, você jamais terá coragem de tirar alguma coisa dele, você jamais terá coragem de desejar a mulher dele. E por aí vai. E depois Jesus nos diz que nós devemos nos esforçar para entrar pelo caminho da vida por meio de uma porta estreita e de um caminho apertado, e que poucos há que encontram esse caminho. E muitos há, ao contrário, que encontram um caminho que leva à perdição, porque a porta é larga e o caminho é espaçoso. O que quer dizer que quanto mais confortável é a sua vida, provavelmente mais distante do caminho da vida você está, porque a vida com Deus, de fato, passa por uma porta estreita e um caminho apertado. Por um caminho apertado e uma porta estreita, se quer dizer, é difícil de entrar, porque não se pode entrar por meio de boas ações, não se pode entrar por meio de autopreservação, não se pode entrar por meio daquilo que a Bíblia chama de justiça própria, defendendo a si mesmo, lutando a favor dos seus próprios atos de justiça. Esses caminhos não conduzem à salvação. Esses caminhos moralmente éticos e socialmente bem definidos e bem defendidos pelas pessoas, são caminhos de boa convivência, de boa índole, mas que não necessariamente por si só produzem salvação. Se não houver um elemento essencial para a salvação, que é a experiência pessoal com o Cristo da salvação, então nem todas as boas obras do mundo poderão salvar uma pessoa. Nem toda boa educação do mundo poderá salvar uma pessoa se ela não tiver
uma experiência firme, verdadeira, real com Jesus. Por isso a porta é estreita, porque precisa de experiência. Por isso o caminho é apertado, porque precisa que você permita que na caminhada ajustes vão sendo feitos no seu caráter, na sua personalidade, moldando você à semelhança de Jesus Cristo, à luz da palavra de Deus. Se na caminhada, se ao longo do caminho, se ao longo da vivência com Deus, você não permitir que absolutamente nada seja mudado no seu interior, então você não passou pela porta estreita da experiência e não está sendo conduzido pelo caminho apertado das mudanças interiores que conduzem à salvação, à vida eterna, conforme Jesus nos diz nesse texto. Por outro lado, se você é alguém que escolheu viver aquilo que as pessoas chamam de o lado bom da vida, e tudo para você é fácil, porque você está sempre se defendendo, sempre se preservando, sempre autocontrolando e sempre trazendo justiça própria sobre a sua vida, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Talvez você tenha entrado pela porta larga, pela porta que é mais fácil, pela porta que a maioria, infelizmente, tem escolhido, e que é uma porta que no final das contas não conduzirá você à vida, mas conduzirá você à perdição. E o caminho depois dessa porta é um caminho também igualmente bastante confortável. É um caminho que diz que você é lindo, que você é linda, que você é maravilhoso, maravilhosa, que Deus vai fazer tudo o que você quer, que Deus vai conceder tudo o que você precisa, que Deus te ama de qualquer jeito, que não importa que nível de vida, de pecados, que nível de falta de compromisso com Deus, consigo e com o próximo você tenha, que no final tudo sempre vai dar certo. Esse caminho é largo, é espaçoso, é confortável viver pensando assim, mas o final desse caminho não é vida, o final desse caminho é perdição. Por isso eu queria hoje convidar você a passar pela porta estreita. Fale com Jesus e diga para ele: eu preciso ter uma experiência pessoal, real, interior, intransferível com o Senhor. E diga para ele: eu quero aprender a andar no caminho estreito e apertado que conduz à vida. O caminho que vai me imprensando, o caminho que vai mudando o meu interior, o caminho que vai mudando os meus conceitos, não simplesmente por mudar, mas para me mostrar qual é o caminho que me conduz à presença do Deus Todo-Poderoso, qual é o caminho que me leva a viver a eternidade do Deus Todo-Poderoso. Meu desejo é que você consiga encontrar esse caminho, que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.